E hoje, continuando a nossa série do filme dos Trolls, vamos pro terceiro filme, Trolls 3, Juntos Novamente. E dessa vez, a homenagem musical será às antigas bandas de boy band dos anos 90. Falou em boy band, deixa eu ver, eu só me lembro do Backstreet Boys e NSYNC. E o NSYNC eu só me lembrei agora dele por causa do filme do Deadpool e Wolverine que saiu, que fez um sucesso e tal. Mas sem mais delongas, vamos começar. Contando a premissa do filme, após descobrir que Brent, interpretado por Justin Timberlake, fazia parte de uma boy band chamada Brozone. A propósito, até o Justin Timberlake na vida real também fazia parte de uma boy band quando ele era mais novo, que é o NSYNC. Os Trolls, liderados por Brent e Poppy, que é interpretada por Anna Kendrick, faz uma ótima interpretação também, embarcam numa aventura musical para resgatar um dos irmãos dele, o Freud, capturado por vilões pop que querem usar suas essências de canto. Porque assim, é uma duplinha lá, que é o vilão, e aí eles sequestram os Trolls e roubam a essência de canto, e só assim esses vilões são capazes de cantar e fazer o show deles à custa dos poderzinhos dos Trolls. E agora vamos à nossa análise do filme. Proposta e estilo. O filme mantém um estilo colorido, musical e otimista que marcou a série desde o início. Porém, nesse terceiro capítulo, há uma tentativa mais clara de amadurecer a narrativa, explorando temas como família, perdão, trauma emocional e reconciliação. O tom ainda é leve e divertido, mas com um foco maior no desenvolvimento psicológico dos personagens, e especialmente de Brent. Eu diria que o roteiro também é mais coeso e direto do que o do segundo filme, embora não seja tão inovador quanto o primeiro. A história tem momentos previsíveis, mas consegue equilibrar bem comédia, música e emoção. Um dos pontos positivos é o fato de não depender tanto de referências culturais ou paródias, como muitos filmes animados atuais fazem. O enredo também explora melhor a origem da personalidade fechada de Brent, dando um sentido mais profundo às suas ações nos filmes anteriores. Então os temas que a gente vai ver no filme serão família disfuncional e reconciliação, trauma infantil e ciclos emocionais, perdão e aceitação, união entre diferentes culturas musicais, algo que foi explorado no filme anterior, importância da amizade e do apoio mútuo. A trilha sonora, como sempre, é um dos destaques do filme, como todos os outros filmes anteriores. Com relação à crítica, o filme foi recebido com críticas mistas, com elogios à sua abordagem mais madura e ao crescimento emocional de Brent, mas também teve críticas à falta de originalidade e à sensação de repetição da fórmula. Muitos consideraram menos impactante que o primeiro, mas superior ao segundo. Pelo lado do público, a resposta foi mais positiva, especialmente entre famílias e crianças, que apreciam o humor, as cores e as músicas apresentadas no filme. E agora vamos às curiosidades do filme. O NSYNC se reuniu exclusivamente por causa do filme. O retorno da lendária boy band NSYNC, depois de mais de 20 anos, aconteceu somente por causa desse filme. Justin Timberlake, que já dublava o Brent, convenceu os ex-colegas a gravarem uma nova música original, Better Place, e isso causou alvoroço na internet. A DreamWorks usou IA para testar reações de crianças. Durante a pós-produção, o estúdio utilizou tecnologias de IA e leitura facial para testar cenas com crianças e identificar as partes mais engraçadas ou emocionantes, ajudando a ajustar o ritmo do filme. Figurino com design real. Os figurinos dos personagens foram criados com base em tecidos reais digitalizados. Designers usaram veludo, algodão e paetês de verdade para criar texturas digitais que aparecem nas roupas dos Trolls. Isso dá aquele visual fofinho e palpável. A trilha sonora inclui gêneros musicais inusitados. O filme tem piadas de gêneros como disco coreano, K-disco, rock pop e até referências sutis a boy bands latinas, em uma das apresentações rápidas dos vilões. E aproveitando esse assunto, outra curiosidade, tá cheio de easter egg de boy bands reais. Durante a introdução da Brozone, há visuais e piadas que remetem diretamente a Backstreet Boys, poses sincronizadas, BTS, cenários coloridos e slow motion,
One Direction, estética pop cream e até menudo, roupas combinando com brilhos latinos. Velvet e Wiener foram inspirados em celebridades da cultura pop. Os vilões narcisistas do filme foram inspirados em figuras como Kardashians, reality shows de talento e influencers obcecados por likes. Seus nomes são referências diretas à textura e aparência falsa, veludo e verniz. Estilo visual teve influência de colagem dos anos 70. A estética de várias cenas, especialmente os flashbacks musicais, foi feita usando colagens animadas, inspiradas em capas de álbuns e clipes dos anos 70 e 80, como Yellow Submarine e trabalhos do design Terry Gilliam, do Monty Python. Pop canta sua primeira canção totalmente solo. Diferente dos primeiros filmes, este é o primeiro em que Pop tem uma performance solo de verdade, sem os trolls cantando assim no fundo, sabe? Fazendo aquela repetição de palavras no fundo. Pois é, ou também sem nenhuma participação de qualquer outro troll. Isso simboliza o crescimento dela como personagem independente. Existe uma versão secreta do filme com finais alternativos. Durante sessões testes, a DreamWorks exibiu duas versões com finais diferentes. Uma onde Barbie é redimida com mais destaque e outra onde o irmão Freud some de forma ambígua, mas no corte final tudo termina bem, é claro. E outra curiosidade é que a franquia Trolls agora tem um universo expandido oficial. Com lançamentos de Troll Bang Band Together, a DreamWorks confirmou que o universo dos Trolls será expandido, incluindo novos especiais animados, linhas de brinquedo baseados nos reinos musicais e possivelmente uma série derivada com os irmãos Brozones em destaque. E agora vamos às lições do filme. Família não é só quem está por perto, é quem permanece junto. Branch descobre que, mesmo com as brigas e separações, laços familiares verdadeiros resistem ao tempo e às diferenças. Reconectar-se com os irmãos Brozone mostra que é possível curar feridas antigas. Você não precisa carregar tudo sozinho. Branch sempre tentou resolver tudo sozinho, mas o filme mostra que compartilhar o peso com quem se importa fortalece todos os lados, especialmente com a Pop ao seu lado. A perfeição não é o objetivo, conexão é que é. A antiga banda Brozone buscava a nota perfeita, mas só quando os irmãos se conectam de verdade emocionalmente é que a música ganha sentido. A verdadeira harmonia vem do coração, não da técnica. Nem todo mundo quer brilhar do mesmo jeito. Velvet e Wiener representam a vaidade e a busca por fama forçada. O filme ensina que ser notado não vale nada se você estiver copiando ou explorando os outros para isso. Aceite seu passado, ele molda quem você é. Branch tinha vergonha de seu passado na boy band, mas ao aceitar essa parte de si, ele amadurece e se torna um troll mais completo e confiante. A amizade cresce com o apoio mútuo. A relação entre Pop e Branch continua a evoluir, mostrando que uma amizade ou um romance saudável é construída com escuta, apoio e respeito pelas individualidades. Unidos somos mais fortes, mas só quando nós aceitamos como somos. A união da banda não vem da obrigação, e sim do afeto. O filme mostra que diversidade dentro da própria família ou grupo é o que dá força ao coletivo. Trolls 3 teve um orçamento de 95 milhões de dólares e faturou um pouco mais que o dobro, 209 milhões de dólares. E embora não tenha atingido o patamar de sucesso estrondoso do primeiro filme, cumpriu sua função de diversão familiar, lucratividade consistente e consolidação da franquia, mantendo-se relevante para o público e abrindo caminho para novas produções. E tudo isso também se reflete nas avaliações, porque ele recebeu 64% da aprovação do Rotten Tomatoes e 92% de aprovação da audiência. E agora, antes de falar minha opinião, um rápido recado. Curte filmes como esse que está em inglês ou sempre quis aprender inglês, talvez por uma viagem, talvez para consumir um material que está em inglês, e na verdade os melhores materiais hoje em dia estão em inglês. Mas talvez você queira aprender inglês para o próprio desenvolvimento pessoal. E quanto a isso eu tenho uma dica, nada melhor do que você aprender inglês com um professor nativo,
porque ele vai te ensinar todas as nuances da língua, o que cada palavra realmente significa. E não é só isso, essa professora também tem muito conhecimento com a nossa cultura brasileira. Estou falando do curso Inglês com a Gringa, um curso do qual eu sou afiliado e estou indicando aqui para os meus inscritos. E chegou finalmente o seu momento, a oportunidade de aprender a falar a língua mais falada do mundo, que pode te ajudar em outras regiões do planeta. Vou deixar o link do curso na descrição e é só conferir. E agora eu vou falar a minha opinião sobre o filme. Vamos lá, o que foi que eu achei? Será que ele foi tão bom quanto o primeiro ou o segundo? Se manteve naquele patamar? Vamos ver agora. É claro, na minha opinião. Então, eu não gostei tanto desse filme. Eu achei, assim, a ideia inicial é interessante, que o Brent faz parte de uma boy band e tal. Eu gostei da ideia. A ideia até que é boa, não é grandiosa quanto o segundo filme. O segundo filme realmente ele tem uma ideia genial de premissa de filme. Já no terceiro, nem tanto. E uma outra coisa que fica clara logo no começo do filme é que o Brent, dessa vez, ele é o protagonista. E aí, como ele é um personagem um tanto amargurado, né, da vida, ele vê as coisas um pouco de forma negativa, quer dizer, eu não sei se ele serviria muito bem como protagonista. Fiquei com o pé atrás. Que ele é muito oposto da Pop. A Pop é toda positiva, só vê as coisas bonitas da vida e tal. Então eles são muito opostos. Não é que o Brent ele seja um personagem ruim, mas também tem a questão do desenvolvimento, da história em cima dele. Tudo isso também teria que funcionar. E eu diria que não funciona tão bem. À medida que o filme desenrola, eu não vou achando tão interessante, eu não acho as piadas interessantes, que sempre foi um forte dessa franquia. Eu também não acho as músicas tão interessantes. E à medida que o filme vai passando, ele vai me entediando, até que chega na parte final do filme. Aí eu acho que ele dá uma bela de uma salvada. Porque eu tava achando o filme chato até então. E só lá, próximo do final, é que eu tava achando ele da hora. E o segredo para isso, para que eu não considerasse o filme totalmente ruim, está em dois personagens. E esses dois personagens são os trunfos do final do filme. O filme termina bem por causa deles. Já vou falar quem é, só vou fazer algumas menções a alguns personagens aqui. Primeiro nós temos a Pop, como eu já falei, ela continua bem otimista, a sua essência permanece intacta, só que dessa vez ela não é a protagonista e eu acho que isso causou um impacto direto no filme. E eu gosto muito da Pop. Eu gosto principalmente da interpretação, que é quem dubla ela, né? A Anna Kendrick, manda muito bem dublando a Pop. Essa atriz nasceu para isso. E por outro lado, nós temos o Brent, que ganha mais profundidade, com uma história familiar complicada e um arco emocional mais maduro. Mas que, na minha opinião, não serviu tanto para segurar o filme. Eu não gostei dele como protagonista, só mais a Pop. E agora eu vou falar de dois personagens que foi a razão por eu ter gostado do filme. Na verdade, para mim, eles salvam o filme. Pena que é só lá no final que isso acontece. Porque, como eu disse, o filme estava meio chato para mim, mas no final, assim, é um final muito bom. Muito bom de filme, muito bom mesmo. Que são a dupla de vilões Velvet e Wiener, que roubam os poderes dos Trolls para poder cantar. E aí eles cantam a música lá no final, Sweet Dreams, no meio de uma rodovia, e fica muito legal. Fica muito legal na versão deles ali cantando, muito bom mesmo. E para quem não sabe, Sweet Dreams é aquela mesma música que é cantada lá naquele trecho do filme do X-Men, onde aparece o Mercúrio em câmera lenta, correndo em super velocidade. Pois é, uma cena muito marcante, ficou famosa, principalmente por causa dessa música, e a gente vê a mesma música aqui sendo tocada mais uma vez e fica muito legal. Sem contar que é uma música estilosa, uma música assim, profunda, com um ar até sombrio. Aí você pensa, poxa vida, mas o que uma música com um ar sombrio está fazendo em uma animação infantil? Olha, se você parar para analisar, faz todo sentido essa música ser cantada aqui. Porque se você pegar a letra da música Sweet Dreams, lançada em 1983 pela banda Eurythmics, você vai ver que é uma música que sugere que as pessoas estão sempre buscando algo,
seja poder, dinheiro, prazer, controle, e o pior é que essa busca nunca termina. Também tem uma crítica social na música, um tanto implícita. Enquanto uns usam, outros são usados. Há uma estrutura de exploração e manipulação, o que faz total sentido porque que a dupla lá de vilões cantam essa música, já que eles usam os poderes dos Trolls para cantar e crescer no mundo musical, enfim, explorando os poderes dos Trolls para poderem ganhar benefícios próprios. E isso também reflete a nossa sociedade. Quem está por cima acaba explorando quem está por baixo. É só você prestar atenção, quem de alguma maneira consegue chegar a um cargo de chefia, qualquer coisa do tipo, de chefe, de líder, ele vai fazer de tudo para se manter naquela posição e subir mais ainda se puder. E apesar da música ter uma letra um pouco sombria, que fala a realidade da nossa sociedade, ela tem um ritmo muito bacana e tu nem liga tanto para a letra da música, é só o ritmo dela que realmente é contagiante. E aí, cantada no filme, da forma que foi, ficou muito bom, muito bom. Valeu a pena assistir o filme todo só para chegar a esse final. E pelo visto as pessoas gostaram desse filme aqui, do terceiro filme, mas eu não gostei, parece que eu fui o único que não gostei dele. Para mim, dos 3 filmes dos Trolls, ele é o pior. Em primeiro lugar, o primeiro filme para mim é o melhor. Em segundo lugar, o segundo filme. E em terceiro e último lugar, na minha opinião, é claro, fica esse filme aqui, Trolls 3, Band Together, Juntos Novamente. Trolls 3, Juntos Novamente, entrega visual vibrante, nostalgia musical e uma mensagem sobre laços familiares, identidade e reconciliação. É um filme fofo, colorido e divertido, mas se comparado aos anteriores da franquia, é o mais fraco em termos de história e profundidade, ficando mais como um entretenimento leve para os fãs do universo Trolls. Ah sim, quase esquecendo de falar que eu gostei muito dos vilões desse filme, aquela dupla de cantores lá. Gostei principalmente dos designs dos vilões. Tem um jeito estranho, lembra algumas cantoras famosas. Então eu achei o design dos vilões muito criativo mesmo, muito criativo. Que inclusive repercutiu e tem gente que fez até cosplay desses vilões. E é isso, essa é a minha opinião sobre Trolls 3 Band Together, Juntos Novamente. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se gostou do filme ou não, ou se foi gostar só lá no final, que nem eu. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá! Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I traveled the world and the 7 seas. Everybody's looking for something.